Isso aqui é profundo. Eliseu tem um chamado. E Elias sabe que Eliseu tem um chamado. Porque Deus havia falado para Elias no particular: eu escolhi Eliseu. Tu vai levantar Eliseu e tu vai ungir Eliseu. Quando Elias encontra Eliseu, ele passa por Eliseu e ele não o chama. Jesus, quando passou pelos discípulos, muitas vezes ele disse assim, ó: vem e segue-me. O que você entende? Chamado. Vem e segue-me. Chamado. Jesus escolheu 12 e ele foi chamando os 12. Mas olha esse homem de Deus, olha Elias. Eliseu tem chamado. E aí Elias passa por Eliseu. E imagina que isso é a capa. Ele passa por Eliseu e ele lança a capa. Ele não chama. Porque muitas vezes você não tem que ouvir a respeito do teu chamado. Você muitas vezes não vai ouvir a respeito do teu chamado, mas você, ó, vai sentir a respeito do teu chamado. Ele não ouviu a respeito do chamado, mas ele sentiu o chamado. É um chamado. E aí a Bíblia diz que imediatamente ele começa a seguir Elias. Elias passa, lança a capa. Então Eliseu deixa os bois e corre após Elias. Ele não ouviu a respeito do chamado. Sabe qual é o nosso problema? Nós queremos muitas explicações a respeito daquilo que Deus quer fazer com a nossa vida. Nós queremos que alguém chegue e responda pra gente assim: qual é o meu chamado? O teu chamado é esse, você vai fazer assim, você vai ganhar isso, vai ser assim, a tua família vai ser beneficiada aqui. E Eliseu, ele não está ouvindo a respeito do chamado, ele está sentindo que ele tem um chamado. E aí não há garantias, mas ele sentiu o chamado. Quando ele sente o chamado, ele corre. Ele corre para o seu destino profético. Ele já entendeu: eu tenho um chamado. O que vai acontecer daqui para frente eu não sei, mas eu sei que eu tenho um chamado. E agora eu preciso seguir, porque Deus está me dando um destino novo. Eu tenho um chamado. Eu senti que eu tenho um chamado, eu preciso seguir o meu caminho agora. E aí ele corre após Elias. A Bíblia diz exatamente isso. Ele corre após Elias. Imagina, ele sente a capa, Natan. Ele está com as juntas de boi. Aí ele larga tudo e sai correndo atrás de Elias. Quando ele chega para Elias, eu imagino Eliseu, cara. Quando ele chega para Elias, quando ele chega em Elias, ele coloca algumas indagações, ele coloca algumas coisas diante de Elias. Ele corre para o chamado, mas olha a mentalidade de Eliseu. Quando ele chega em Elias, ele diz para Elias assim: olha Elias, eu preciso me despedir dos meus pais. Eu preciso me despedir do meu pai e da minha mãe. Então eu vou te seguir. E ele diz assim: vai e volta. Elias diz assim: vai, pode ir, Eliseu. Olha a mentalidade de Eliseu. Eu estou sentindo chamado. Eu estou sentindo que a caminhada é longa. Estou sentindo que o negócio é para longe. Aí quando ele chega para Elias, ele diz assim: eu preciso me despedir dos meus pais, porque eu sou um homem sujeito à autoridade. Então da mesma forma que Deus não quebrou o princípio contigo, Elias, Deus não vai quebrar o princípio comigo. Eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, eu preciso me despedir deles. Olha a mentalidade de Eliseu, cara. Aí ele diz assim: eu preciso me despedir dos meus pais. Eu não sei nem se eu vejo mais os meus pais nessa terra, Elias.
Eu estou sentindo que o chamado é grande. Eu estou sentindo que o que o Senhor tem na minha vida é coisa grande. Então eu preciso me despedir dos meus pais. Aqui eu já entendo que é um jovem, porque ainda vive com os pais, ainda tem a preocupação de honrar os pais. Eu preciso me despedir dos meus pais. Aí ele volta para se despedir dos pais. Quando ele volta para se despedir dos pais, ele encontra o seu capital. Eu tenho dinheiro investido, cara. Eu tenho dinheiro investido, eu tenho juntas de boi. Agora entenda uma coisa. Trazendo para a nossa moeda e jogando por baixo. Se ele tinha 12 juntas de boi, ele tinha no mínimo 24 bois. Ele tinha no mínimo 12 carros de bois. Se você jogar por baixo, depois pesquise e você vai concordar comigo. No mínimo, trazendo para a nossa moeda, ele tinha aproximadamente 36 mil reais investidos para trabalhar. Era o trabalho dele, era o sustento dele, era o ganha-pão dele. Quando ele volta, ele olha para aquilo e ele pensa assim: cara, isso aqui não faz mais sentido. Isso aqui pode me prender. Isso aqui não faz mais sentido. Ai, meu Deus. Aí ele pega os carros e ele coloca fogo nos carros. E aí ele pega os bois, ele mata os bois, ele sacrifica os bois, ele assa os bois. Ele faz um churrasco e ele dá para o povo, ele distribui para todo mundo. Quando eu olho para a vida de Eliseu, eu fico impactado. Porque o filho pródigo, quando ele volta para casa, o pai mata um boi para ele, mata um gado, faz um churrasco para aquele menino. Mas agora Eliseu, ele não tem ninguém matando para ele. Por quê? Porque Eliseu é um filho inteligente. O filho pródigo é um filho desobediente. Alguém ainda precisa sacrificar para ele, mas o filho inteligente, ele não precisa que ninguém sacrifique para ele. O filho inteligente, ele mesmo sacrifica. Então Eliseu vai e mata os bois e ele distribui um churrasco, cara. Porque nada mais faz sentido na vida dele. Ele entendeu: eu tenho um chamado.